Olá, boa noite. Vamos entrar ao vivo, eu e a Selma. Não sei se a Selma já está presente aqui. Vou colocar o microfone mais fácil, mais limpo. Oi, Tami, tudo bem? A Selma está presente já. Selma, já vou te chamar e nós já podemos começar direto, né? Eu coloquei o microfone para ficar o som mais limpo. Selma, já estou te chamando, é só você aceitar meu convite. Oi, Gente, oi, inédito, conta para todo mundo. Silma. Ah, Menina, Selma na live. tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Ai, daí você tá Tami, me vendo? Tá me tô vendo? te vendo. Ah, isso, abaixa um pouco para aparecer seu rosto todo. Estava aparecendo muito para cima, assim tá ótimo. Tá me Ah, vendo bem também? eu tô. Você Ah, segura o o seu Zé, na tudo mão? bem, Zé? Você tá segurando o seu celular? Tá tão perfeito. Não, é porque eu tenho um suporte com Ah, luz. o seu é mais supersônico. Já chego lá ainda. Eu tava olhando as publicações, muito legal, parabéns. Você já tem bastante coisa publicada. Obrigada. Essa pandemia tem rendido, né? Tudo bem Nossa, com vocês que estão chegando? olha, já tem gente chegando aqui. Você que está captando aí, quantos participantes já temos? Já temos 6 pessoas aqui. Eles estão entrando, né? Então, acho que a gente já vai entrar direto. Tudo bem com vocês? Boa noite, bem-vindos. A Marcela, Luiz, Alê, obrigada pela presença de vocês. Muita gente bacana aqui, ó. Ai, Acho que que a gente lindo. fala um pouquinho da gente e o porquê que a gente vai fazer essa proposta. O que você acha, Selma? Pode ser? Acho bom. Se tá dando para visualizar direitinho, tá tudo Tá certo aqui? dando. Você quer Tá. apoiar o seu em alguma coisa? Não, dá para ir, tá bom. Tá bom. Eu só quero saber se para vocês está tudo bem, se dá para visualizar legal. Assim, tá Dá, bom? Eu tá consegui bom. uns legal lá, tá vendo? Assim tá bom. A Cibele Arrumei. entrou também. Boa noite, gente. Eu e a Selma ficamos em dúvida. A Dé, as pessoas estão entrando aí, eu fico comparando para cumprimentar. Gente, bem-vindos. Eu e a Selma ficamos em dúvida, né? Como que a gente faz um aquecimento para um assunto, né? Que hoje é tão, eu acho que tão urgente a gente olhar para isso, que é a cultura da responsabilidade. E aí nós fizemos uma proposta ousada de fazer uma live aberta, não somente para os nossos alunos que frequentam, né, e estão aí no curso da Justiça Restaurativa, se formando como facilitadores e como multiplicadores, mas também para as pessoas em geral, para conhecerem um pouquinho da proposta e algumas dicas que nós vamos tentar trazer para vocês. Nós vamos dividir a nossa fala, mas uma acaba também interrompendo a outra na medida que for necessário aqui. E mais ou menos 20 minutos para cada uma de nós vamos abrir para perguntas. Pode ser? Então, para quem não me conhece, né, que veio por intermédio da Selma, eu sou a Débora Marreiro. Hoje nós estamos aqui, o que nos motiva é principalmente o curso de Justiça Restaurativa. Isabel, Débora e outras pessoas que entraram. A Isabel também faz lives toda semana esclarecendo e orientando muita gente. E aí, por conta da justiça restaurativa e dessa proposta, nós resolvemos trazer um dos assuntos, que é um dos temas, né, discutidos na justiça restaurativa, a questão da cultura da responsabilidade e principalmente da autorresponsabilidade, né? Eu vou falar para a Selma agora se apresentar, depois a gente começa essa fala, uma fala por 20 minutos, outras falam por 20 minutos, mas vocês podem fazer perguntas também durante a nossa fala, que a gente tenta responder à medida que vocês vão perguntando, para não deixar somente para o final. Combinado? Selma, estou muito feliz. É a primeira, eu estou me sentindo muito honrada. A Selma foi minha professora, gente. Não conta. E minha formadora, minha professora, minha chefe. E eu sou muito honrada dela fazer a primeira live comigo, de verdade. Muito obrigada.
Olha, Agora vou me até emocionar. emocionar. Brincadeira. Obrigada, pode se apresentar. Boa noite, né? Boa noite a todos, né? Um grande prazer estar com vocês aqui, né? Dividindo esse momento com a Débora, né? Para a gente ter uma história antiga aqui, né? Na linha do tempo. E quando ela disse que foi minha aluna, eu digo, gente, eu comecei a dar aula cedo, tá? Não fico fazendo as contas aí. Mas é essa trajetória que nós partilhamos sempre com uma situação de responsabilidade mesmo coletiva, né, de criarmos espaços para paz, para uma convivência melhor, né, então, sempre trabalhando nesse sentido, né, na escola pública, como professora universitária, né, eu sempre pensei e continuo pensando que a base de tudo isso é a educação infantil, né, onde tudo começa, esse alicerce, a sementinha que nós colocamos, né, isso vai se sedimentando nos outros níveis de ensino, porque independentemente da faixa etária, somos seres humanos, né, sempre em processo, em formação, e compartilhando essas expectativas com a Débora, veio a ideia, até por conta também do curso que nós estamos compartilhando, né, de Justiça Restaurativa, além de sermos multiplicadoras do programa de Justiça Restaurativa, de nós fazermos essa live, que o tema de hoje é um dos temas da nossa próxima aula, inclusive de sábado, né, Dé? E nós vamos trabalhar isso de uma forma interdisciplinar, de uma forma multidisciplinar, enfim, várias ambiências, mas compartilhando um pouco da nossa experiência, porque a gente está sempre aprendendo, né? E fazendo essa apresentação, depois o objetivo é fazer um bate-papo, fundamentar um pouco nessa questão da autorresponsabilidade de cada um, dentro das coisas que a gente acredita, né? E dentro dos nossos propósitos de vida. É isso, só para aquecer um pouquinho, depois a gente mergulhando. Bom, a Adriana entrou agora também, a Si, a Cris Barleta, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos entrar no assunto? Eu vou começar então com uma provocação, né? Eu lendo, eu e a Selma vamos pautar muito a nossa fala hoje no Paulo Vieira, quando ele fala da autorresponsabilidade. E lendo alguns artigos do Paulo Vieira, alguns livros, eu me deparei com a seguinte pergunta e eu quero fazer para vocês e queria que vocês respondessem aí. Na verdade, está num livro do Paulo Vieira, mas não foi ele que trouxe essa pergunta, né? Foi o Tchê. Não o Che Guevara, o Tchê não. E ao final vão lhe perguntar, o que você fez da sua vida? E você vai responder o quê? Nada? O que... Se hoje, né, você falasse, estou indo para um outro planeta hoje, o que você responderia, né? O que você fez da sua vida até hoje, até esse momento? Se hoje fosse um balanço, sabe quando as lojas fecham para um balanço? Se hoje fosse um balanço da sua vida aqui, para amanhã reabrir a sua vida e você olhar novamente para ela e perguntasse, o que você fez da sua vida? O que você responderia? Coloquem para a gente aí nos comentários para a gente começar a aquecer essa conversa, né? Dizem que na tempestade o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta passar e o autorresponsável ajusta a vela. Então, onde você acha que você se encontra, né? Como um pessimista? Aí tem várias metáforas, né? A do copo meio cheio, meio vazio, a do que reclama do vento e do que agradece pelo vento e daquele que fica no meio do caminho, que eu acho que é uma opção bacana, né? De você estar num ponto de equilíbrio e ajustar as velas e não perder as oportunidades. Depois, se der tempo aqui, com o Bernard fala, eu vou contar uma história também sobre oportunidade, né? Quantas oportunidades surgem e a gente acaba não percebendo. Ele vai falar um pouquinho também de algumas leis. Mas antes de chegar nessas leis da autorresponsabilidade, eu queria olhar com vocês para este momento atual, né? A nossa pergunta inicial foi isso. A Tami colocou, doei o meu melhor e tentei aprender o tempo todo. Quem mais vai colocando aí, né? Se você fizesse o balanço hoje. Mas identificando esse momento atual, né? Como está a sua vida hoje? Qual o tema, Poli? A Poliane é minha aluna também, numa outra formação. Estou muito feliz de estar com ela. Ela fez uma live comigo. E o tema é autorresponsabilidade, cultura da responsabilidade dentro da justiça restaurativa. Eu acho que você vai gostar bastante. E a nossa pergunta é,
Se hoje você fosse fechar para balanço a sua vida e lhe perguntassem o que você fez da sua vida até agora, o que você responderia? Nós estamos começando por aí, identificando o seu estado atual, identificando a sua história, como você chegou até aqui, como que você chega. Porque olhar para a autorresponsabilidade sem uma cobrança, mas sim com uma identificação de onde eu estou, não chorando pelo que eu deixei de fazer, as oportunidades que eu perdi, o que eu não consegui enxergar ou mudar na minha vida, mas onde eu estou nesse momento. E o que eu vejo, né? O que tem diante de mim, para onde eu posso caminhar, quais perspectivas eu encontro. E a gente vai chamar no meio do caminho algumas histórias daqui. O Napoleão Hill, ele fala o seguinte: aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Algum dia, se realmente eu perco alguma coisa e não culpo os outros. Hoje, pensando no nosso estado atual, né? Que a nossa, pelo menos a minha fala aqui hoje, eu vou pautar no hoje. Porque o ontem eu não posso modificar, porque já passou, e o amanhã também eu não sei como vai ser. Mas eu sei que se eu não planejar bem um hoje, não viver bem esse hoje, provavelmente amanhã eu vou estar reclamando do dia anterior também. Então, nesse dia de hoje, eu ainda culpo os outros pela minha derrota? Alguém pode me responder, não, Débora, mas tem coisas aí que acontecem que realmente eu não tinha controle. Foi culpa do outro, foi culpa do governo, foi culpa do presidente, foi culpa da minha vizinha que fez barulho, foi culpa da minha mãe, culpa do meu pai. Como dizia o Shakespeare, né? Até quando nós vamos culpar os nossos pais pelo que nos acontece? Eu acho que nós já estamos, a cultura da responsabilidade traz isso, né? Que lugar eu estou ocupando no mundo, que lugar eu estou ocupando na minha vida, como que eu estou assumindo realmente a direção da minha vida. Eu assumo ou eu estou passando a direção para alguém que está perto de mim? Se colocou de vencer os obstáculos, melhor com amor. A Marcela falou que busca ser feliz e aprender a cada dia. Isso mesmo. Acompanhei um pouquinho, né, Marcela, vendo a sua busca e a sua luta aí. Muito bacana. Pensando na autorresponsabilidade, nós temos que pensar onde nós nos colocamos, como eu falei, né? E aí existe algumas pessoas, né, que estudam o tema, falam de crenças, mas não de crenças religiosas. E eu vi o Alexandre presente aí. O Alexandre trabalha com constelação familiar, é um psicólogo que faz um trabalho incrível e me ajudou muito a enxergar as crenças em algumas conversas. O ano passado ele me ajudou muito na Gota de Leite. Em algumas conversas nós olhamos para isso, né, Alexandre? Como essas crenças nos impedem, nos amarram e faz com que nós enxerguemos os outros também por prismas às vezes um pouco tortos. E eu acabe culpando o outro pelo que é minha responsabilidade. Se eu me responsabilizo por tudo que acontece na minha vida, eu posso falar, olha, eu realmente aquela pessoa provocou alguma coisa, mas se eu me permito ou não ficar onde ela me deixou ou sentindo aquela dor, é uma escolha minha. E uma vez eu escutei, faz muito tempo, uma história que eu vou lembrar mais ou menos como era, então eu vou contar como era essa história. Era um monge que estava... dois monges, na verdade, né? Eles estavam atravessando um terreno e uma mulher veio e pediu para ajudar, porque ela estava com algum tipo de problema no pé, ela não conseguia atravessar aquele lamaçal. E um dos monges, eles não podem, né, tocar em mulheres, pegou essa mulher no colo e fez a travessia com ela. Aí passou aquele dia inteiro e até que no final do dia o outro monge, né, falou para ele: eu quero saber como é que você pode estar aí tranquilo, meditando, depois de ter tocado naquela mulher, atravessado com ela no colo, né? Aí ele falou: eu não sei, eu atravessei com a mulher e deixei ela do outro lado do lamaçal. Agora você, eu não sei como você está convivendo, que você está com aquela mulher até agora com você. Porque você passou o dia inteiro pensando nessa história e pensando naquela mulher. Então, o que nós estamos carregando conosco, né? Quem nós estamos carregando no colo, de um lado para o outro? Quais são as nossas crenças que nós carregamos e cuidamos como se fosse um bebê no colo? A crença do medo, a crença de que você
não vai alcançar a felicidade, que a felicidade é para poucos. Quais são as crenças que algum dia, durante a sua infância ou durante esse percurso na sua vida, na juventude, você ouviu e você não largou lá atrás? Você não atravessou aquele lamaçal com ela e deixou. Você continua carregando essa crença, ela está te acompanhando. Eu tenho as minhas também, eu acho que todo mundo tem o seu lado sombra e o seu lado luz aí, e tem umas crenças que vai carregando como se fosse um bebezinho, né? Com cuidado para não deixar essa crença cair. Quando eu falo para vocês, eu falo que nós gostamos de falar porque nós nos tratamos juntos, né? Essa fala, não é uma terapia, mas ela é terapêutica. Porque você olha para essa situação e você pensa, quais são as crenças que eu preciso deixar? Eu tenho certeza que eu tenho muitas crenças que eu gostaria de deixar no caminho. E quando Napoleão Hill fala, e o Paulo Vieira também, a respeito dessas crenças, a respeito dessas etapas para a autorresponsabilidade, eles nos convidam a essa viagem interna, que eu acho que é bem interessante. Mas situar onde eu estou hoje é algo importante. Deixa eu controlar o horário aqui, que eu não vi. Não, ainda dá tempo, tá tranquilo. Aí eu deixo uma pergunta para vocês, né, nesse bate-papo. O que eu devo fazer da próxima vez, então, diferente, para que o meu resultado seja diferente? E aí vem o meu filho mais novo, adora me repetir para mim, você não conhece a frase do Einstein, que não existe nada mais ignorante do que você esperar um resultado diferente quando você tem a mesma prática? Quando eu faço alguma coisa repetida e reclamo, ele faz questão de me lembrar dessa frase, sabe? Você não conhece a máxima do Einstein? Eu conheço, eu falo para ele, mas às vezes eu esqueço, né? Às vezes eu acordo e deixo o Einstein no armário lá trancado. Então, o que nós podemos fazer diferente na nossa vida, se fosse hoje, né? Lembra a minha primeira pergunta? Hoje, se alguém perguntasse, se você fizesse o balanço da sua vida, o que você viveu até agora? Se fosse hoje, o que você poderia fazer diferente para da próxima vez o resultado ser melhor? Não diferente porque eu me arrependi, porque o que passou, passou e eu não vou mudar. Mas diferente, projetando um futuro diferente, né? Do que eu vivi até agora. E não diferente só pensando em coisas materiais e nas conquistas materiais que são importantes e que nós merecemos por tudo que a gente faz. Mas também pensando na leveza, como eu me relaciono com o outro, como que eu posso tornar a minha vida mais leve, como que eu estou olhando para essas minhas crenças, para essas crenças bebezinhas que eu estou carregando de um lado para o outro, que eu não largo no meio do caminho. A crença pode ser largada, eu não estou abandonando ninguém quando eu largo a crença, né? Eu acho que isso é muito importante. Quais as crenças que nós estamos... Coloquem aí pra gente nos comentários. Quais as crenças vocês acreditam que carregam ainda e não largam pelo caminho? E seria bom se vocês esquecessem elas pelo caminho já e seguissem por um novo rumo mais leve, sem essas crenças que a gente carrega no colo. Deixem os comentários, por favor, que isso nos ajuda, né? E aí eu vou recorrer a uma pessoa, uma história que eu não conhecia, que eu li nesse livro do Paulo Vieira, que é de uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Quase todos os anos eu gravo um vídeo no dia do aniversário do Mandela, por conta que foi agora, eu acho no começo desse mês, ou mês passado, né? Nós já estamos em outro mês passado, pela admiração que eu tenho, por toda a história do que ele viveu, tantos anos lutando, né, por uma igualdade. Ele foi preso diante dessa luta, passou mais de 20 anos preso. E ali diz que quando os colegas, os guardas, quando ele estava preso, perguntavam para ele, né, nossa, você com esse bom humor e felicidade, Mandela, acorda, você está na prisão e daqui você só sai para o seu funeral. Os guardas falavam para ele. E outros, querendo entender a determinação, perguntavam, como é que você faz para estar sempre tão bem? E ele respondia, o meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controlo. Nossa, eu achei isso de uma grandeza, que eu falei, só o Mandela vai me ensinar isso, né? Quando eu tomo leite condensado escondido de todo mundo, eu falo, nossa, eu mesma, né, me enganando. Que falta de controle, né? Eu falei, Mandela ia ficar decepcionado comigo se visse uma coisa tão simples que é tão difícil de controlar. Ele que controlou e não se deixou ser escravo de nada, né? Não se deixou prender
só o corpo dele estava ali preso. O tempo todo ele ficou fazendo grupo de estudo, ensinando os outros dentro da prisão, era isso que ele fazia. A prisão não estava nele, isso mesmo, Dé. A prisão não estava nele. Ele sobreviveu tão bem a tudo isso. Ele saiu dali pregando a paz porque só o corpo dele ficou preso, a mente dele ficou livre, os sentimentos dele, o coração dele estavam livres o tempo todo. Eu fico pensando quanto a gente tem para aprender com esse homem, porque qualquer dor na nossa unha, do dedão do pé, já é motivo, né? Às vezes, para a gente reclamar tanto. E ele, tantos anos ali preso, ensinando as pessoas dentro da prisão, planejando como que eles divulgariam a paz no mundo. E ele sai dali para divulgar a paz, se torna presidente numa proposta muito bacana, muito humanizada, de alguém que você nem de longe suspeita, né? Não tem um rastro de amargura. Então, o Mandela me ensinou isso. E ele fala o seguinte: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém, eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Então, se não bastasse ele falar aquilo, ele ainda completa, né? Nos mostrando isso. Eu posso até responsabilizar alguém pelo que ela fez para mim, mas não pelo que eu sinto, não por aquilo que foi desencadeado depois no meu corpo, no meu coração e na minha mente. Porque isso fui eu que permiti. A ação dela me afetou. Mas eu permaneci naquele sofrimento, eu permaneci minando o meu próprio corpo, minando o meu coração, os meus pensamentos, porque eu fiquei naquele lugar, como aquele monge que viu outro monge atravessando e ficou ali naquele lugar, né, com aquilo engasgado. Quantas vezes a gente fica com essa situação não digerida, né? Parece que fica aqui. Nós falamos, eu fiquei me sentindo entalada. Porque a situação não foi digerida. Então, que a gente possa aprender com Mandela, quando ele fala, meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, meus pensamentos e meus sentimentos sou eu que controlo. Quem controla a sua mente e seus pensamentos? Você ou quem o afeta, quem fala alguma coisa e você passa o resto do dia pensando naquilo que a pessoa falou, naquilo que a pessoa, de acordo com o que você enxergou, te ofendeu, te magoou, te machucou. Então fica essa pergunta aqui pra gente. Cheio de perguntas hoje, né? Mas falar de autorresponsabilidade é revisitar os nossos conceitos. Quer falar um pouquinho, Selma, e depois eu volto para não ficar só uma pessoa? Por favor. Alguém está falando aí? Eu acho que é importante a gente mudar um pouquinho assim a indagação, né? Porque, na verdade, todas essas colocações vão ao encontro dessa cultura de responsabilidade que a gente está falando, mas tem um fio tênue que separa entre o que é comigo e o que é com o outro, né? E tem um pensamento que eu gosto muito, que diz de Lacan, da psicanálise, né? Que você pode ter certeza do que disse, mas nunca do que o outro escutou, ouviu, né? E também tem essa diferença. Ouvir é uma coisa mecânica, né? Eu escuto porque eu ouço porque tenho ouvidos. Mas eu só escuto com atenção e vou interpretar, ou vou acolher o que você está dizendo quando eu tenho uma escuta respeitosa, pura, né? E aí entra a questão da nossa responsabilidade de escolhermos, né, essa questão que a Débora coloca bem assertivamente, entre o que realmente a pessoa colocou ou o que você interpretou, conversa. Então, a nossa autorresponsabilidade faz diferença. Porque a nossa tendência, somos seres humanos, né, passíveis de erros, de tropeços, sim, mas nesse processo de construir algo que seja bom para todos, o primeiro passo tem que ser nosso. Né? E é apaixonante esse livro, até nós recomendamos, né, Dé, O Poder da Autorresponsabilidade, embora o Paulo Vieira tenha outros publicados, vídeos, enfim, mas que todo passo nessa trajetória de viver é nosso. O primeiro passo tem que ser nosso, porque nós não podemos colocar no outro a responsabilidade da transformação de uma situação. Porque se nós não conseguimos em nós mesmos, né, com essas crenças limitantes até que foram ditas pela Débora, nos transformar, porque esse é o desafio maior, como é que a gente vai depositar no outro essa responsabilidade de transformação? Tem que começar por nós, não tem jeito, né? Eu vi aquela questão do ser. Se eu tivesse tido oportunidade, se meus pais tivessem
se a minha escola, se o meu diretor, se o meu chefe, eu teria sido diferente. Mas qual a sua contribuição em relação a isso? Porque, assim, esperar resultados, né? Voltando aí no Einstein, né? Que é a maior prova de insanidade, esperar resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. Colocando no outro a responsabilidade, eu sei que dói a gente falar isso, mas muitas vezes nós somos levados a ficar na zona de conforto. Porque é mais tranquilo, porque é melhor, porque o outro não somos nós nesse processo, né? E dentro do que Napoleão Hill traz também no livro do Paulo Vieira, né? Nunca lhe deram oportunidade, mas você já pensou em criá-las por si próprio? Né? Então, o que a gente faz nesse movimento? O que depende de nós, né? Nesse cenário de transformação. Quando nós fazemos o processo circular, embora agora a gente esteja trabalhando remotamente, mas vamos supor que seja aqui, né? O círculo virtual, a imaginação, né? E com todos assistindo e nos ouvindo aqui, que é muito bom rever pessoas aqui, os nomes, enfim, que a gente está sempre nessa conexão, né? Quando a gente vai para esse processo, né, do círculo, até que ponto nós também damos essa possibilidade de uma construção coletiva, né, de pertencimento, porque muitas vezes nós queremos que o outro faça do jeito que a gente faz, no ritmo que nós temos, e nós somos diferentes. E até esse processo de tolerância, de paciência, de enxergar o outro que está tentando o seu melhor, porque nós também estamos, né? Mas essa autorresponsabilidade, até da empatia, de nos colocarmos sempre no lugar do outro, né? Até que ponto nós nos responsabilizamos também por todo esse movimento e que escolhas nós fazemos, né? O Rubem Alves tem uma coletânea de livrinhos, né? Coisas que me deixam feliz, coisas que me deixam alegre, coisas sobre o amor, coisas sobre a alma. E quais são as escolhas que nós fazemos? Quando nós entramos aí nas redes sociais, quais são as opções de assuntos que nós fazemos para alimentarmos as nossas aspirações, os nossos propósitos de vida, né? Eu recebi um WhatsApp que me surpreendeu e eu pensei assim, nossa, como a gente ainda tem crenças limitantes, né? E aí não é propaganda não, mas era um áudio e tinha fotos também, enfim, do Miguel Falabella, falando sobre Kafka. Eu fiquei encantada, né? Porque fiz letras, estudei letras, também pedagogia, e Kafka, né, para quem já leu, ou se não tiver oportunidade, leiam. Ele é forte na sua narrativa, e conta a história do Kafka e da boneca, né? Kafka e a boneca viajante, que é essa história de que ele chega com uma criança, né, chorando, e aquela criança brincando, mas por que será que ela está chorando hoje? E ele descobre que haviam roubado a boneca dela. Então, ele vai conversar com ela e a boneca vai viajar. E aí, todo dia, ele conta um pouquinho da história dessa boneca para a menina. Ela está viajando, e começa a escrever sobre isso. A boneca conhece vários países, enfim, tal. Bom, mas resumindo, só para vocês ficarem com vontade de ler também, né? Se não vai longe, olha o meu tempo, né, Débora? Estou aí no tempo aí. E aí, o que acontece? Ele volta um dia, né, entrega a boneca e a menina fala assim, nossa, mas não é mais a minha boneca, ela está tão diferente, né? E aí ele diz, não, é porque ela conheceu tantos lugares, ela conheceu tantas pessoas, e ela se transformou. Mas essa é a boneca do seu coração. Achei aquela história tão apaixonante, né? E olha a minha crença limitante. Falei, nossa, mas Kafka escreveu isso? Mas Kafka fez isso, né? Como nós temos, eu. E a gente fala, né, Débora, a gente está sempre em construção, né? Justiça restaurativa, caminho de paz, construção da paz. Mas nós julgamos. Nós ainda de olhar para aquele recorte da história como se ele fosse absoluto. E não é. Não é. Nós conhecemos uma parte da história de outras histórias daquela pessoa.
E até as nossas próprias histórias, muitas vezes a gente não digeriu ainda, né? E aí a gente julga, a gente faz um olhar que faz uma interpretação equivocada, como eu fiz da leitura de Kafka e a Boneca Viajante, né? E, na verdade, ele teve ali um ato de humanização incrível, de escrever para aquela menina, né? O mesmo autor que escreveu Metamorfose, que é um livro super denso, né, para você ler, e você volta e lê de novo, e aí ele fica sensibilizado, né, com aquela menininha chorando num parque. Então vejam como é essa autorresponsabilidade que nós temos que ter, de olhar o outro, né, com empatia, né, de tratarmos o outro como nós gostamos de ser tratados. Essa é a nossa responsabilidade de convivência melhor, mais qualificada, né? Enfim, e penso que todo primeiro passo depende sempre de nós. Estava falando do processo circular, né, Dé, quando a gente coloca lá no círculo o espelho, que é um dos objetos que incomodam muito, né? Porque a gente se olhar no espelho e ver que a única pessoa capaz de transformar alguma coisa somos nós mesmos, né? Trocando as lentes, Verdade. não fazendo o juízo equivocado. Muitas vezes aquele momento não é o momento, então a gente tem que se afastar para depois recomeçar. E isso tudo é desafiador, né? Porque a gente percebe nas coisas mais simples do dia a dia, né? Como aconteceu comigo, nessa situação que eu dei até o exemplo do Kafka, mas outras coisas acontecem também, que você acaba julgando a partir de pontos que você pensa que ali é um porto seguro da sua interpretação, e não é, nem sempre é e nunca é. Porque nós somos sempre em movimento, né? O mesmo livro lido, se você faz uma releitura, já não é mais, né? Porque você também se movimentou nessa construção. Então é isso. E aí a Débora fez uma pergunta, né? E várias, né? Fiz Eu várias. também, nessa questão também, hoje, fazendo uma ponte, né, entre o Paulo Vieira e o Rubem Alves, tem um livrinho do Rubem Alves que diz: se eu pudesse viver minha vida novamente, eu. Então, penso que, diante dessa nossa trajetória, né, se nós pudéssemos fazer coisas diferentes, o que teríamos feito? Com o que nós sabemos hoje, com a nossa responsabilidade nesse processo coletivo, né, que é de pensar global e agir local, mas como a gente brinca e fala, qual a parte me toca nesse latifúndio? O que eu posso fazer de fato para melhorar? O que eu teria feito com tudo que eu já sei, o que aprendi? Muitas vezes nem sempre pelo amor, mas pela dor, mas a gente aprende, né? Enfim, a pergunta seria: se eu pudesse viver minha vida novamente, eu faria o quê, né? E aí vocês podem também colocar aqui no chat, porque a Débora já fez algumas, eu também. Tá parecendo uma sabatina restaurativa aqui. Não sei até que ponto restaurativa, né? Mas É mais para a gente refletir sobre essas pra questões. gente é Não um termômetro bacana, né? termômetro de o que é essa nossa cultura de responsabilidade, né? De nós termos essa possibilidade, dar um movimento nisso, sem jogar essa expectativa no outro, porque é sempre o que normalmente nós fazemos, né? E dentro da nossa trajetória aqui, tudo que a gente viveu, se nós pudéssemos, né, ter essa possibilidade. O que já foi, o que ainda vai ser o futuro, mas o que a gente tem de palpável hoje, né, a nossa única segurança, né, real é o hoje. É aqui, nós duas aqui, eu, Débora, vocês aqui acompanhando, né, Dé? Celular caindo. Verdade. Aí, o que a gente pode fazer, né, dentro dessas nossas possibilidades para uma convivência melhor com a nossa autorresponsabilização? É isso que a gente traz hoje aqui, essa reflexão, né? Eu acho que se alguém puder já comentar aqui, e Débora, se quiser complementar, a gente vai fazendo esse Vou bate-papo. complementar. Meu filho entrou, meu afilhado Tony também mandou um beijo para você. Falou quanto tempo, Selma. Outras pessoas super queridas entraram e a gente continua aqui. Eu deixei uma frase do Einstein. O Einstein vai visitar a gente várias vezes aqui hoje, né? Ele fala o seguinte: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. A importância nessa cultura da responsabilidade
de autocuidado. Eu acho que essa autorresponsabilidade ela está muito atrelada ao autocuidado, né? O que eu tenho feito por mim, respiração, meditação. Quando você fez a pergunta, Selma, o que você faria diferente na sua vida, né? Se você pudesse voltar atrás, a primeira resposta que veio na minha cabeça foi, olha, vou revelar para todo mundo aqui, né? A minha primeira resposta seria olhar para as coisas com mais leveza. Eu acho que muitas vezes, e eu não sei se as pessoas que estão aí, né, comentem também conosco, eu acho que eu me cobrei demais por algumas coisas, que se eu tivesse olhado com mais leveza, talvez a vida fosse um pouco mais leve. E eu lembro sempre da minha avó paterna, né? Eu acho que eu gostaria um dia de fazer uma live só falando de avó. Ai, seria legal. Eu convivi com as minhas duas avós e com meu avô paterno, né? O meu avô materno eu não conheci. Mas os outros três, eles foram muito presentes na minha vida. Eu tenho muitos detalhes para contar, porque eu já era adulta, né? Quando eles partiram daqui. Então foi uma convivência muito boa, muito gostosa. E eu tenho muito isso como exemplo, né? De vida. E eu lembro da minha avó paterna falando assim, eu até acho que eu falei isso numa live, Dedinha, que ela falava Dedinha, Dedinha, olha, a idade dá ruga pra gente, mas dá uma coisa bacana que é sabedoria. Mas você não vai entender o que eu tô falando agora. Você só vai entender quando você estiver mais velha. E era verdade para mim, aquilo, eu muito jovem, era estranho, né? Mas que sabedoria, né? Porque nós sempre achamos que eu leio não sei quantos livros, eu estudo, eu me formo, eu faço um curso, uma pós-graduação, uma especialização. E o que a pessoa que não estudou quase pode me ensinar? Muito, muito. Muito do que nós precisamos para viver e trazer essa simplicidade, essa leveza. Eu acredito que essa leveza seja muito importante. Eu lembro do meu avô mostrando, estando muito presente na minha vida, muito presente mesmo. Quando meu filho mais novo nasceu, ele queria ficar cuidando. Você não deixa mais os meninos aqui, mas ele não tinha idade, não tinha saúde para cuidar. Vai até a padaria e deixa eles aqui comigo um pouco. Então, um com 4 anos, o mais velho, o mais novo com meses, né? A diferença deles é de 4 anos. E ele queria que eu deixasse ele. Às vezes eu deixava ele na padaria correndo, voltava voando, porque eu sabia que era um desejo dele, né? Mas como pensar nisso, nessa autorresponsabilidade, implica em como você vive, como você se cuida. Porque é muito difícil alguém que não cuida de si conseguir cuidar de verdade do outro, né? Isso está muito, muito atrelado. E se eu penso na autorresponsabilidade, no cuidado que eu tenho comigo, com o outro, com o planeta, nossa, eu tenho que me olhar, eu tenho que... Parece um chavão, né, que a gente fala, mas eu tenho que me amar? Eu tenho que me amar de verdade. Como que eu vou amar o outro? Olhar para o outro com amor, ser generoso, né? Eu falo nessa época agora de cobrança de todo mundo. Fala para mim, Andréia, como é que o Heráclito fala? Eu não lembro. Ela está colocando, tá comentando aqui. Nessa cobrança toda eu falo, a minha dica é, sejam generosos com vocês. Porque às vezes a gente pensa tanto na generosidade com o outro, mas a generosidade conosco nós esquecemos, né? A autoempatia, é isso mesmo, né? O autocuidado, a autoempatia. Falar, nossa, eu fiz o meu melhor no momento em que eu enxerguei que aquilo era o melhor. Hoje eu sei que aquilo não era o melhor e eu faria diferente. Mas naquela época, há um dia atrás, uma hora atrás ou 10 anos atrás, era isso que eu enxergava como o melhor. Ou como a única possibilidade que eu enxergava possível. E aí você dá um pouco de leveza, você já não arrasta aquela corrente da culpa, né? Aquele bebezinho da culpa você deixa ali. A Danúbia falou que eu já dei esse conselho para ela um dia. A Danúbia tá? A Danúbia tá aqui. E eu falo, depois eles falam assim, você um dia me falou isso. Eu falei, gente, eu não lembro que eu falei isso. É que nem quando a gente encontra um aluno, às vezes fala, olha, professora, lembro daquela aula que você disse isso? Falei mesmo, já não lembro mais, que são tantos alunos e tantos comentários.
Mas, você falando dessas questões, né? Dia 26 de julho agora foi dia dos avós, né? E eu recebi um vídeo da Palavra Cantada, é uma música para os avós, né? E essa homenagem, né? Eles falando, né? Que um dia eles foram crianças e nós também seremos avós um dia. Então, esse reconhecimento, né, dos que vieram antes, né? O Alexandre está aqui também, tem essa questão da constelação familiar, e a gente respeitar tudo o que foi, mas que a gente tem que deixar isso, né, reconhecer e ir para frente, para não carregarmos essas culpas, aquelas coisas que a gente até dessa responsabilidade, porque a gente se cobra muito, como você falou, né? E como é que eu vou tratar essas questões, como é que eu vou deixar meu filho ou uma pessoa cuidando deles, mas independentemente de um saber cognitivo, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o cérebro intuitivo. E nós colocamos muito da cognição nessa questão da seriedade, né? Mas como é que eu posso delegar isso para o outro, né, sem me culpar, pensando na inteligência emocional, na sabedoria desta pessoa, né? As minhas avós também foram analfabetas, né? Então, assim, e eu nunca conheci pessoas mais sábias do que elas. Porque eu não conhecia os meus avós paternos, enfim. E aí, essa linhagem vem, né? Pela minha avó, do parte da minha mãe, e do parte do meu pai, as duas avós. E nenhuma delas alfabetizada, mas quanto eu aprendi com elas, né? E me lembro que minha avó falava muito nessa questão de aprender com a natureza, de aprender com as estações, né? De aprender com todo mundo, independentemente de poder ter ido à escola, porque não foi. Uma coisa que me marcou bastante quando eu entrei na escola, e eu me sentia responsável por isso. Eu pensava, eu quero ser alfabetizada para ensinar minha avó a escrever o nome dela, né? E consegui, né? E consegui. E me lembro que ela escreveu, pelo menos a minha avó materna, né? Carmen, porque tinha vindo da Espanha, não sabia escrever, criou 13 filhos, né? Olha a responsabilidade, né? Não foi para a escola, mas fazia conta de cabeça, né? Olha a sabedoria, naquela época, né? Farmácia, enfim, remédios caseiros, né? A gente se machucava e punha lá o remedinho, arnica. Verdade. Eu penso que essa autorresponsabilidade vem de cada um, como você falou, dessa leveza. Que leveza eu coloco até nas coisas que eu faço porque acredito, né? Eu estou vendo a Vanessa aqui, que está participando conosco, né? Vanessa Raton, vi agora, consegui olhar os quadradinhos, né? Tá caindo o celular, mas eu tô... O celular caiu. Mas eu consegui ver. E hoje assisti também uma live, essa questão da responsabilidade coletiva, da cultura de paz, né? Então, Vanessa e Lili acabaram de publicar um livro que fala sobre a paz restaurativa, né? Na escola, né? Um dia de paz. Um dia de paz. E aí, como é que, nas coisas que eu acredito, nas minhas habilidades, porque cada um tem uma, e graças a Deus, se não é ser um tédio, né? E como uma escritora, ou alguém que se comunica, ou um professor, coloca essa responsabilidade transformando o seu possível, né? O seu melhor. Então, que versão nós vamos deixar para o nosso legado, né? Para uma convivência melhor, dentro das coisas que nós acreditamos, né? Seja escrevendo, seja lecionando, seja trabalhando como advogado, enfim, é o nosso melhor. E quem faz a escolha? Nós. Nós que temos essa possibilidade, como você falou, de ler muito, de aprofundar, mas, acima de tudo, de humanizar esses espaços, né? Porque os livros ensinam muito. Nós estamos aí, né? Na construção, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Mas se nós não colocarmos todo esse exercício acadêmico de acordo com o nosso coração, com a nossa humanização, a gente só vai contribuir para encher as prateleiras de dissertações de mestrado, tese de doutorado, mas não vamos trazer uma transformação social. E a gente procura cada dia ser um ser humano melhor, mais participativo. É claro que a gente dá umas escorregadas, mas a gente levanta e vai em frente, né? Porque nós precisamos acreditar nas nossas possibilidades. E também, se a gente não conseguir, quantas vezes a gente não consegue, nos darmos também essa possibilidade de erro. Porque só não erra quem não tenta. Nós temos que tentar, né? E aí isso vem ao encontro do que o Paulo Vieira fala o tempo todo, né, no livro, da autorrealização,
da autorresponsabilização, porque nós não podemos impedir que as coisas que a gente ainda não conseguiu atrapalhem as coisas que a gente está conseguindo. Não é aquela história da Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? Filosofia Gabriela, né? Então, assim, sair da zona de conforto e enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças, porque somos humanos, né? E a gente está tentando, e vamos continuar tentando, e está tudo bem, tem que continuar, né? Mas penso que esse nosso exercício de hoje, né, é para a gente para nós nos revisitarmos nessas nossas crenças limitantes, né? A Tami está colocando aqui, agora eu estou conseguindo ver que a CNV traz muito ensinamento sobre assumir esses sentimentos. Então, se a gente não identificar os sentimentos em nós, o que a gente está sentindo, as nossas necessidades, como é que a gente pode se autorresponsabilizar por algo que nem conseguimos identificar? Então, a gente tem que se olhar muito no espelho, né? Perceber o que a gente faz de bacana, e a gente faz muita coisa, né? Não sem a pretensão, mas identificando, não para méritos, mas que nós podemos contribuir com coisas que a gente consegue fazer para nós mesmos, para os outros. E o que a gente não consegue também identificar e trabalhar, né, com essas questões. Então, é um exercício ininterrupto. Outro dia, nós participamos de um círculo e uma palavra colocada foi construção. E eu achei bárbaro, né? Eu e Lili estávamos assim, nós estamos em eterna construção, né? Erguemos um muro, aparece outro, cai um azulejinho ali, a gente vai, cola e faz de novo, né? Então, exercitar isso é muito importante, de muita responsabilidade. Porque quando nós cuidamos de nós, né, como a Débora falou, e a gente percebe que tudo muda quando a gente muda. É aquele efeito, você joga uma pedrinha no meio de um lago, começam a ter aquelas ondas de transformação, e o cenário começa a se transformar, mas tem que partir da gente. Por mais difícil que seja, tem que ser com a gente, né, Dé? Tem um professor, né, que eu fiz uma formação, que é o Marcelo Arias, que ele fala que nós temos que viver e falar em primeira pessoa. Isso. Eu escolhi, porque todas as vezes no curso que nós falávamos assim, não, porque as pessoas quem? Isso mesmo. Quem? Porque nós quem? Então, é muito, até cômodo, né, eu falar, porque nós quem? Você está falando por quem? Por você e quem mais? Então, você começa a se posicionar e olhar para você. E isso traz uma responsabilidade até na sua fala. Porque quando eu falo para todo mundo, por todo mundo, parece que eu estou me defendendo, né? Sou eu e todo mundo pensando a mesma coisa. Sim. Quando eu assumo a minha responsabilidade e falo porque eu fiz, eu escolhi, eu faço, eu ajo assim, eu me posiciono, mas eu também me responsabilizo. Eu acho que isso é muito importante. Então, as pessoas autorresponsáveis, elas vivem e se comunicam em primeira pessoa. E não é fácil, né? O desafio aqui, vou colocar um desafio para vocês. Amanhã, viver o dia inteiro e falar em primeira pessoa. Quando for falar, porque nós não, eu. Porque fulano, não, eu. Não é outra pessoa, eu. Como eu me sinto, como eu me posiciono, quais escolhas eu faço, o que me motiva. Eu acho que o viver em primeira pessoa, ele é um desafio muito grande. Mas é um exercício de autorresponsabilidade, que é interessante, né? Você anotar durante o seu dia quantas vezes você usa um escudo do nós, ou o escudo do eles, outras pessoas, né? Você está verbalizando os seus sentimentos não em primeira pessoa, está agindo não em primeira pessoa. Isso é muito importante. Então, exercício de amanhã, hein? Todo mundo aqui em primeira pessoa, vivendo em primeira pessoa amanhã. E nos contem depois como foi essa experiência. Eu posso dar uma incrementada na lição de casa? Pode. Olha, gente, agora virou uma lição gigante. Vamos lá. Tem uma autora que fala, lição de casa não é dever de casa, vai ser um prazer de casa, né? Então, pensar sobre isso tem que ser algo também bacana, né? Como o Paulo Vieira diz, a gente estabelece na vida metas, né? E a gente mesmo que se exercita, fala, quando eu
fizer tal coisa, serei feliz, né? Então, como você não alcança a sua meta, você não vai ser feliz? E esse processo, né? Você tem que ser feliz durante o processo e ao final do processo, né? Senão você não se permite ser feliz, né? E aí tira essa leveza que você falou, né? Então, durante o processo, eu também tenho que trazer estes momentos de felicidade. Felicidade plena vai ser até utópico a gente ter, porque a gente consegue momentos felizes numa coisa, aparecem outras, mas a gente tem que se permitir ser feliz, né? E aí eu trago a imagem aqui da nossa amiguinha, lembram-se, a girafa? Né? A Gigi. A gente, eu batizei a minha de girafa, cada um batiza do jeito que quiser, né? Que é aquela girafinha que estava lá no Jardim Zoológico, né? Mas ela tinha o pescoço muito curtinho, né? Então todo mundo que ia visitar nem ligava para ela, falava, nossa, aquela girafa ali, né? Com aquele pescoço, imagina, aquilo não é digno de ser uma girafa, né? E julgava a girafa porque ela saía do padrão. E aí um dia chega uma criança, né, para visitar e abraça, chega perto, né, abraça, e ela diz para ele, nossa, que bom, né? Alguém está me aceitando como eu sou, né? E eu sou amada pelo que eu sou, e não que todo mundo gostaria que eu fosse. Então, o nome dessa história é Gigi Balagandã, e eu contava isso para os meus alunos, né? Quando eu estava na educação infantil, eles amavam, né? Conta de novo, conta de novo. E isso na educação infantil, eu nem conhecia ainda a justiça restaurativa, mas já era apaixonada pela girafa, né? E agora a gente tem dentro da comunicação não violenta a girafa como símbolo, né, dessa comunicação que não julga, porque é um animal que não emite som, é o animal que tem o maior coração, porque tem quase 2 metros de pescoço até o sangue ser bombeado, né? Então tem o coração grande, é o animal que tem maior coração e faz uma conexão, né, com o amor, não emite som, então escuta, não julga. Então, eu estava falando de complementar a lição de casa. É o prazer de casa. O prazer de casa. Por conta do que você falou, né? Dizer as coisas em primeira pessoa, isso é muito importante. E muitas vezes a gente fica com aquela crença limitante, mas se eu falar, pode criar um conflito, a pessoa pode ficar chateada. Mas não é não falar, é a forma de falar, faz toda a diferença, né? É o que o Marshall Rosenberg, que coloca a girafa como símbolo da comunicação não violenta, porque foi violentado durante a vida inteira, principalmente na infância, então ele trouxe como propósito de vida trazer outras formas de comunicação que ajudassem as pessoas a ter uma convivência melhor e mais saudável, e se nós não dissermos, nós estaremos sendo violentos conosco. Então a gente precisa dizer. Eu lembro bem que a Dé falava, eu não consegui fazer, mas a Dé fez o curso de terapia comunitária, né, Dé? Foi quando uma delícia. fala, o corpo fala. O corpo fala. Então, se você não falar, você vai adoecer. É o famoso engolir sapo, né? Se a gente engolir sapo, a gente adoece, a gente não manifesta, não expressa. Então, não é não falar, mas a forma de falar que faz toda a diferença, né? Então, um exercício é falar em primeira pessoa e nomear também de quem você está falando, que você tem que falar para a pessoa e não da pessoa, né? Que já faz uma grande diferença. Então, eu me lembro bem quando eu também lecionava para adolescente, né, ensino médio, se acontecer alguma coisa na classe, professora, fizeram aqui uma bagunça, quem fizeram, né? Eu brincava com ele assim, quem fizeram? Quem fizeram? Porque quem fez tem um nome. Não, professora, a gente não vai falar, né, professora? Não, nós precisamos, então, conversar sobre isso, mas precisamos, como a gente diz, dar nome aos bois, né? Não são bois, mas são pessoas que fizeram, que tem que ser responsabilizado por isso. Vamos falar sobre isso, né? Então, esse sujeito indeterminado também nos isenta de falar quem foi de fato, né? E isso também não é bacana, porque assim como eu falo em primeira pessoa, eu tenho que falar na terceira pessoa do plural também. Porque quem comentaram, quem caguetaram, né? Porque caguetaram aqui, professora, mas como assim? Quem caguetaram, né? Mas é quem fez fofoca aqui, né? Então, esse exercício é muito importante, nós nos responsabilizarmos pelo que nós falamos em primeira pessoa e também de quem nós estamos falando. Nós demos vez e voz para essa pessoa, porque ela tem que ser nomeada. A gente tem que falar sobre isso, né?
e disseram, falaram, conversaram, fica tudo assim, na nebulosa. Enfim, eu acho que esse nosso exercício de autorresponsabilidade conosco e também de reconhecer o outro nessas suas ações, sem julgar, mas temos que falar sobre isso, né? Então, esse é um complemento para o nosso prazer de casa, né, Dé? Agora tem tarefa na live. Eu nunca vi isso. Live com tarefa nós inventamos aqui. Estamos inovando a live, né? Verdade. Olha, você sabe que uma proposta que eu achei bem bacana, né, dessas contribuições até que você faz, da gente colocar no WhatsApp as coisas, uma coisa bem interativa, é o livro chamado Sala de Aula Invertida, que fala sobre essas novas metodologias ativas, que assim, não é reinvenção da roda, mas é você fazer diferente para buscar outras questões que vão ampliar esse olhar, né? Verdade. Mas tudo é só uma questão de dar uma chacoalhada aí, né? E a gente reinventar, como a gente está fazendo agora com a live, né? Com as tarefas. Com as tarefas na live. Não, isso, escrever sobre isso, anotar, você se revisitar, você olhar para você, não é uma tarefa, é um presente, né? Porque quantos dias nós passamos que a gente não consegue pensar em nada da nossa vida? Que nós não nos colocamos como prioridade. Quando você para e fala, é verdade, eu vou colocar aqui quantas vezes hoje eu não falei em primeira pessoa, quantas vezes eu coloquei a responsabilidade pela mudança em cima do outro. Quantas vezes no meu dia eu esperei que o outro mudasse para que alguma coisa acontecesse, ou eu tentei mudar o outro. Quando eu olho para isso, eu escrevo sobre isso, eu estou me presenteando, que eu estou falando, opa, olhar para a minha vida é uma prioridade. Então, eu sou uma prioridade para mim. E neste momento, você se presenteia, você se acaricia, você é generoso com você mesmo, né? Como nós falamos, a autorresponsabilidade vai estar muito próxima do autocuidado. Porque quem não cuida de si dificilmente consegue se responsabilizar por si ou pelo outro, né? Tem uma história que eu... Pode falar. Do colo, não só para pegar essa sua ideia do colo, que a gente pensa sempre no colo, de dar o colo para alguém, mas a gente também tem que se dar o colo, né? A gente tem que se sentir acolhido, presenteado, protagonistas da nossa história, né? O que a gente está fazendo para reconhecer essa situação de uma outra forma, né? E nos permitirmos, né? Ficar mais leves, como você falou, não carregar esse peso de que ofendeu, que não sei o quê, repaginar, pensar, falar sobre isso e se livrar disso, né? Segurar o leme da história, como você falou, né? Essa questão, independentemente de estar sol, de estar chuva, enfim, como é que você enxerga isso? Como pessimista, otimista ou como responsável? Foi assim que começou a reflexão. Foi. E quando você fala do... Pode falar. Você fala do colo, né? Você falou dar o colo, cuidar, colocar a si mesmo no colo. E eu até acrescentaria pedir colo. Também. Mas olha o cuidado, né? Quando eu vou pedir o colo, eu não posso exigir o colo do outro. Eu tenho que pedir o colo mesmo, com jeito de quem pede colo. Não exigindo, você tem a obrigação de dar colo. Ninguém dá colo por obrigação, a gente dá colo por prazer. Selma, falta 1 minuto para encerrar, 1 minuto e 30 segundos. A gente vai ter que fazer uma despedida agora aqui. Vamos marcar outro dia com outro tema. Foi uma delícia, gente. Um comentário, sugerir alguma coisa, sintam-se à vontade também, né? É que assim, parece incrível, né? Mas conosco, né, eu e você, é a nossa primeira live. Então a gente está aqui cheio de energia e de tarefas, para melhor a gente ir parando por aqui, não vai entupir. Verdade. Foi muito bom, eu acho que... Foi uma delícia. Até de rever algumas pessoas, rever não, mas pelo menos ver o nome aqui, né, os nossos parceiros, estou vendo a fotinha de alguns, e de como é importante nós, independentemente do lugar onde nós estejamos, que a gente não perde esse fio condutor da nossa história, né, que é o nosso foco, o nosso pertencimento, a nossa vontade de querer transformar dentro das coisas que a gente foi construindo, tivemos oportunidade, né, de convivência, e com a ajuda de todos ir disseminando, né, essa autorresponsabilidade que tem que partir realmente de nós, esse primeiro passo, né, toda caminhada importante começa com o primeiro passo. Mesmo que ele seja pequenininho, né, Dé? Ele já foi... agradecer
a você, Selma, por essa oportunidade, por esse presente de fazer a primeira live junto aqui, que eu amei, amei. Como sempre, aprendendo com você. Acho que faltam 10 minutos para acabar. Minha palavra, deixe nos comentários a minha palavra para você e para todos que estão aqui. É gratidão, muito obrigada. E teremos com certeza outros momentos.